Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas as amigas e amigos do Oração Ação. Esse é um grupo de oração que se propõe a fazer um trabalho de missão de luz, sem pretensão de ser uma grande luz, mas sim de pretensão de uma pequena luz, com a certeza de que numa imensa escuridão uma pequena luz fará diferença. Queremos fazer alguma diferença nessa terra tão escurecida pela crise da transição planetária, pela crise da transição individual que compreende a transição planetária. Todos nós estamos em crise. E isso é muito bom, porque muito pior é vir de uma situação ruim e não estar em crise. Se nós temos um passado difícil, complicado, tenebroso, e estamos em crise, essa é uma excelente notícia. Excelente notícia. Que assim seja. Vivamos a nossa crise, não para nos deprimir, não para nos desmerecer, muito pelo contrário, para merecer um novo mundo. Que assim seja para todos nós. Então, muito bem-vindos todos os amigos e amigas, e hoje estamos conversando sobre a questão dos espíritos mais adiantados, dos espíritos purificados. É a questão trazida por Kardec aos espíritos na pergunta 188 de O Livro dos Espíritos. Para quem não conhece, O Livro dos Espíritos é o livro que fundou o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, e tem 1019 perguntas. É uma grande entrevista, grande nos dois sentidos das 1019 perguntas, mas também porque a qualidade das perguntas, a organização das perguntas, transforma esse livro num grande achado. E é esse achado que nós estamos utilizando para deixarmos de estar tão perdidos quanto estamos. Com o Livro dos Espíritos, com a assistência dos espíritos elevados que certamente nos assistem nessa ação de boa vontade que nos congrega a todos, nós temos certeza que um passo no serviço podemos dar. Não propriamente por nós, que não temos realmente capacidade nem de sermos essa pequena luz na escuridão, por si só, isoladamente não temos, mas temos na nossa capacidade de nos congregar, de nos confraternizar, palavras generosas, alegres, que nos dão uma dimensão diferente a cada um de nós. Congreguemo-nos, confraternizemo-nos na luz, nessa certeza de que cada passo que dermos dentro de nós nos habilitará a darmos também um passo fora de nós. E cada passo dado fora de nós nos habilitará a darmos um passo dentro de nós. Porque o fora estimula o dentro e o dentro estimula o fora. Ruim, péssimo. É quando queremos parecer fora algo que nem pretendemos fazer dentro. É o que Jesus acusa os fariseus, que colocam no ombro dos outros
pesos que eles nem pensam em carregar, que são como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Aqui não. Aqui nós assumimos a nossa pequenez, mas queremos nela, com ela, nos colocarmos a serviço da luz, a serviço do bem. Porque, gosto muito dessa frase, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É no decorrer do trabalho que Ele vai nos habilitando. Porque servir é o que distingue os seres de boa vontade. Sejamos esses seres que a boa vontade nos caracterize e nos emancipe. Assim seja para cada um de nós. Felicito a cada um de nós, amigos encarnados e desencarnados que aqui se congregam, nessa ação entre amigos. Que assim seja. Então, já lemos a pergunta e já lemos um comentário da pergunta, no qual Kardec situa, segundo as informações dos espíritos, o grau de elevação das humanidades no sistema solar. Porque sim, todos os planetas do sistema solar são habitados. Nem todos, é claro, ou praticamente nenhum, como a Terra, na superfície, na matéria. Muitos planetas e luas do sistema solar são habitados apenas por aquilo que nós chamamos corpo espiritual. E por isso, os nossos aparelhos, os nossos viajantes do espaço, neles não distinguem qualquer vida. Então, sim, é possível, é certo que todos os planetas do sistema solar são habitados, alguns deles de grande elevação, com corpos que nós não distinguimos com os nossos olhos materiais, e alguns que têm corpos mais densos, que seriam distinguidos por nossos olhos, por nossos aparelhos, não estão na superfície dos planetas, mas em comunidades intraplanetárias. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, não é? Então Kardec fala das diversas humanidades no sistema solar, dizendo, por exemplo, que Vênus é uma humanidade mais adiantada que a Terra, e Saturno é uma humanidade menos adiantada do que Júpiter. E depois ele passa a falar sobre os habitantes de Júpiter e sobre habitantes de Júpiter que já estiveram encarnados na Terra como missionários. Vamos ver? Ajuda muito a gente a ter expandir um pouco a nossa visão a respeito dos diferentes mundos, das diferentes humanidades e da função solidária que os mundos têm entre si. Vamos lá então. Não deve causar admiração considerarmos que alguns espíritos que habitam Júpiter podem ter sido enviados à Terra para desempenhar uma missão que aos nossos olhos não os colocaria num primeiro plano. Então ele está falando que alguns espíritos que, segundo informações de instrutores espirituais, vieram de Júpiter para a Terra, não
desempenharam uma função de grande destaque na terra. Essa questão do destaque na terra é uma questão muito interessante, porque há dois tipos de hierarquia: a hierarquia dos homens e a hierarquia de Deus. E nem sempre a hierarquia dos homens corresponde à hierarquia de Deus, aliás, quase nunca. Os romances espíritas que falam das comunidades existentes nas fazendas de escravos no Brasil colônia falam que na hierarquia dos homens, o senhor de engenho, o fazendeiro, era o centro das atenções, praticamente como um senhor feudal. Assim há o senhorzinho, a sinhazinha, ou seja, o fazendeiro, sua esposa e seus filhos. Todos eles tinham uma grande importância na hierarquia. O padre, muitas vezes, tinha uma importância maior que o senhor de engenho, que o fazendeiro. E depois de todos esses, o feitor de escravos, o empregado do senhor de engenho, do fazendeiro, que tinha poderes de vida e morte sobre os escravos. Depois do feitor vinham os escravos mais fortes, mais produtivos. E por último lugar, na hierarquia dos homens, vinham os escravos que não produziam muito. Entre esses, é curioso perceber que estavam os pretos velhos, que pela sua idade, hoje não teriam uma idade muito avançada, mas naquele tempo, um escravo que chegasse aos 50, 60 anos já estaria fisicamente muito debilitado, dado o uso extremo do seu corpo no sistema escravagista. Aos 50, 60 anos ele já era um velhinho. E esse velhinho, pela sua extrema limitação física de praticar serviços, não era muito considerado como escravo. Mas alguns desses pretos velhos ficaram celebrizados na literatura e na espiritualidade por terem desempenhado um papel único. Detentores de conhecimentos das ervas, detentores de dons espirituais, detentores de uma sabedoria destacada. Alguns desses pretos velhos se tornaram referências morais daquelas comunidades, a ponto da sinhá, da sinhazinha, do senhorzinho, sem falar dos empregados e de outros escravos, procurarem esse preto velho para muitos casos de doenças, perturbações, necessidades de todos os tipos. No mundo espiritual, se veria, como se vê até hoje, pela significativa estatura espiritual que esses pretos velhos apresentam nas orientações, nos trabalhos realizados nas tendas de Umbanda, nos centros espíritas, vemos a grande estatura espiritual que eles têm. Então, o ser menos considerado do ponto de vista dos homens era o mais considerado do ponto de vista de Deus. O próprio Jesus, que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, aos olhos de Pôncio Pilatos, aos olhos de Caifás, o sumo sacerdote, aos olhos de Herodes, o rei da Judéia, era um mero carpinteiro, vindo de uma região desconsiderada, portanto não tinha importância nenhuma. Mas aos olhos da história,
Aos olhos da humanidade, Jesus adquiriu uma importância que atribuiu importância, que conferiu importância para esses muito importantes que nem sequer seriam lembrados pela história. Só se conhece Herodes, Pôncio Pilatos, Caifás, Anás, por terem sido inimigos de Jesus. Veja que interessante. Então, os missionários de diversos tipos, desconsiderados na hierarquia da terra, muitas vezes são elevadíssimos do ponto de vista do céu, do ponto de vista espiritual. Então, quando Kardec comenta que não deve causar admiração que alguns dos espíritos que habitam Júpiter e que foram enviados à Terra tenham desempenhado missões que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro plano, não deve realmente causar admiração, porque nós não somos régua lúcida, régua útil para medir os espíritos. Aliás, nem para medir os encarnados propriamente dito, e nem mesmo para medir a nós mesmos. Então não somos que um dos grandes mandamentos de Deus enviados por Moisés, através de Moisés, é: não julgarás. Não é? E continua Kardec. Além disso, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem ter tido outras existências intermediárias, nas quais se melhoraram. E finalmente, que assim como na Terra, em Júpiter, também existem diferentes níveis de desenvolvimento. E entre esses níveis pode haver a mesma distância que separa entre nós o homem civilizado do selvagem. Não é interessante? Mesmo no mundo desenvolvido, há e sempre haverá diferenças, níveis entre os moradores, entre os habitantes, havendo aqueles mais e os menos adiantados. Assim, o fato de um espírito habitar em Júpiter não significa que ele esteja no nível dos seres mais adiantados de Júpiter. Da mesma maneira que uma pessoa comum não está no nível de um cientista da universidade só porque reside em Paris. Veja que comparação interessante. E continua Kardec, as condições... Não, esse aspecto é o que mostra pra gente muito da relação entre as humanidades no sistema solar e entre os diferentes mundos. Somos as humanidades como classes de uma imensa escola e como escolas dentro de um imenso sistema de ensino. Para formar cada turma, cada classe, juntam-se os que foram promovidos no ano anterior, os que foram retidos no ano atual e os que foram transferidos de escola, de município. Essas fontes diferentes fazem as humanidades também. A Terra está passando de mundo de expiação e provas para mundo em regeneração, no que poderíamos comparar com a mudança do segundo ano para o terceiro de uma escola. A turma que forma o terceiro ano, ao início de um ano, é formada por aqueles que passaram do segundo para o terceiro, mas também por aqueles que ficaram retidos numa turma de terceiro ano. E também por aqueles que, retidos ou promovidos, vieram de outras classes, de outras escolas, de outros mundos, de outras galáxias, de outras humanidades.
São, então, os mundos solidários entre si. Somos parte de um mesmo sistema, de forma que, após alguns milênios, depois de alguns milhares de vidas, fica completamente sem sentido falar de espíritos planetários e extraplanetários, terrestres e extraterrestres. Mais ou menos como na Terra, como no Brasil, alguns orgulhosos de serem brasileiros rechaçem imigrantes provenientes de outros países. E mesmo em outros países, também na Europa, muitos rechaçam imigrantes, mas particularmente no Brasil isso fica mais claro. Quem são de verdade os brasileiros? Nós seríamos brasileiros por termos nascido há 2, 3 gerações no Brasil, mas não foram nossos ancestrais estrangeiros no Brasil? E nós mesmos não estamos aqui apenas porque os nossos ancestrais estrangeiros no Brasil foram bem acolhidos? Com que autoridade podemos nós nos dizermos brasileiros e rechaçar haitianos, venezuelanos, europeus, africanos que vêm ao Brasil? Somos todos do planeta Terra, e nós do planeta Terra, em relação aos que vêm até o nosso planeta provenientes de outros planetas, somos todos filhos de Deus. Quem sabe de que planetas já habitou, quem sabe de que planeta é originário e que importância tem o planeta do qual somos originários, do planeta no qual nós fizemos a passagem do reino animal para o reino hominal. Que importância tem isso depois de termos passado por um grande número de planetas? Somos membros da família universal, somos todos filhos de Deus. Nenhuma hierarquia pode existir por um espírito ter nascido numa galáxia ou noutra, num planeta ou noutro. Espíritos é o que somos. E nessa condição igualamo-nos todos, tornando-se absurdas as separações pela superfície, pela roupagem que estamos vestindo. Tão absurdo é que desprezemos pessoas por serem de sexos, de raça, de países diferentes, de classes sociais diferentes, quanto é absurdo que desprezemos pessoas que vêm de países diferentes e pessoas, seres que vêm de planetas diferentes. Somos todos irmãos. Quando Jesus nos ensina a falar Pai Nosso, qual abrangência tem esse nosso? Deus é Pai de quem? Quem de verdade merece o desprezo por ter um corpo diferente, uma cor diferente, uma característica desse ou de outros planetas, do nosso ou de outros países, da nossa ou de outras raças, classes, nacionalidades? Que essa consciência da fraternidade universal fertilize nossos dias e nos impulsione a sermos, a nos aproximarmos, ainda que sejam seres de lugares distantes, que nos sintamos próximos do nosso coração e amemos o próximo como a nós mesmos. Assim seja, graças a Deus,
que essa mensagem do amor ao próximo trazida por Jesus inspire, fertilize, impulsione todos os habitantes do planeta Terra à solidariedade, à fraternidade, à caridade uns com os outros. Assim seja, graças a Deus. Por fim, saudamos as amigas Niceia, Nilceia, Maria José, Simone, Andréia, Marili, nossas companheiras de estudo hoje, a quem nós convidamos a compartilhar essa live de hoje, esse chamamento, esse convite que o mundo espiritual nos fez nesse nosso momento à fraternidade universal. Paz é a nossa fronteira, paz é a nossa conquista imediata, e só podemos fazer paz se avançarmos mínimos passos que seja nessa consciência de que somos todos irmãos. Paz e bem, paz e fraternidade para todos nós. Graças a Deus, amanhã, domingo, estaremos no nosso curso Encontros Essenciais com o Cristo, às 17h30, e são todos nossos convidados. Ótimo final de sábado e até amanhã.